Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para a palestra Linguagem e Artes Manuais, um exercício na clínica transdisciplinar do 2º Congresso Nacional de Fonoaudiologia e Práticas Integrativas de Saúde. Começo agradecendo o convite e a oportunidade de interagir com uma audiência tão qualificada. Eu começo com uma nota que diz respeito ao nosso título, a denominação Artes Manuais. Então, essa nota, como a gente grafa a artes manuais com hífen, ela diz assim: artes manuais com hífen, um conceito vivo e presente nas pesquisas do Nina Veiga Ateliê de Educação. O conceito aponta para um tensionamento, um acontecimento que se dá entre campos distintos. Muito a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje, né? Essa ligação entre a linguagem e as artes manuais no campo da fonoaudiologia. Um lugar entre, isso que eu queria chamar a atenção, por isso eu trouxe a nota com tanto destaque, a produzir devires, a marcar a pesquisa pela ênfase no quê, gente? Nos processos de subjetivação e sua produção de singularidade entre as artes da casa e o si do artífice. Então, eu acho que aqui essa nota nos começa a trazer um pouco daquilo que a gente vai tratar. Eu queria me apresentar, já que estou aqui sozinha na tela, vou até me arrumar aqui. Olha só, eu sou arte manualista, ativista delicada, doutora em educação, escritora, conferencista. A minha pesquisa habita no território da casa e suas artes, na perspectiva do quê? Da antroposofia da imanência, junto ao cuidado de si e do outro, pedagogia curativa e psicopedagogia clínica. Na minha longa trajetória, né, de trabalho, é o que me aproxima um pouquinho mais de vocês aqui. E, claro, eu sou coordenadora da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Eu coordeno, idealizei e coordeno 4 pós-graduações. E entre elas, a que mais se aproxima do nosso público aqui é Artes Manuais para Terapias. Então, bora lá! Vou trazer agora... Opa, cadê? A nossa ementa. A ementa diz... A ementa, eu quero trazer como ênfase a clínica transdisciplinar. É uma proposta. A partir da teoria da metamorfose dos sentidos, que a gente vai pegar aqui muito levemente, de base antroposófica, né? Rudolf Steiner, 1861 a 1925, a trajetória dele nesse nosso planeta. A autora, eu mesmo, faz inferências sobre a relação entre as artes manuais e a linguagem, como um exercício possível na clínica transdisciplinar. Então, eu vou trazer um pouco aqui muito superficialmente, eu quero até já trazer uma citação de alerta que eu separei aqui para a gente, um pouco para localizar o Rudolf Steiner, para quem não conhece. Muita gente conhece, mas é sempre bom a gente marcar o lugar dele na nossa referência. Ele é sistematizador da antroposofia, foi um filósofo, educador e artista, estabeleceu as bases teóricas da pedagogia Waldorf, agricultura biodinâmica, medicina antroposófica, euritmia, arte da fala, que tem muito a ver aqui com o que a gente faz, que vocês fazem, né? E outras terapias inspiradas em seu pensamento. Doutorou-se em filosofia pela Universidade de Rostock, com uma tese sobre a teoria do conhecimento de Fichte, e foi editor das obras científicas de Goethe. Então, a citação de alerta que eu quero trazer aqui, ó, é
Ele até diz assim, é o próprio Rudolf Steiner, nesse livro, depois eu vou trazer as referências, sobre os 12 sentidos e os 7 processos vitais. Ele está mostrando que o assunto é complicado, e é isso que eu queria trazer como alerta, olha só. O relacionamento entre o cosmos e o ser humano é, como já vimos em vários exemplos, algo, em vários exemplos, múltiplo e bastante complicado. Então, eu vou falar que aqui onde a gente está, o que a gente vai fazer aqui nesses poucos minutos, né, a gente vai trabalhar como um índice. Então, essa nossa conversa, ela é apenas esse índice. Eu vou tentar organizar o pensamento de uma maneira que tenha um efeito de sentido. Qual que é esse efeito de sentido pretendido? Então, eu pretendo que vocês saiam dessa pequena fala sabendo que existe essa temática que eu estou abordando aqui. Mesmo que até o momento, nem na minha mini bio, você tenha entendido, mas saber que existe é muito importante, muito importante. Depois, despertar o interesse, claro, para ampliar esse conhecimento. É o conhecimento de uma vida, de uma pesquisa, de uma especialização. E, por último, iniciar uma relação afetiva, eu quero, entre a fonoaudiologia e as artes manuais. Inspirar uma fonoaudióloga que faz as suas artes da casa, tricô, crochê, bordado, tecelagem, seja qual for, a se arriscar a experimentar isso no seu consultório. Essa é a minha maior vontade e o efeito de sentido que eu gostaria que essa nossa conversa produzisse. Então, quero começar a falar dos 12 sentidos, que é uma teoria adotada pela antroposofia, não é dela só. A teoria dos sentidos são múltiplos, o senso comum são os 5 sentidos, mas tem quem adote 6 sentidos, 7 sentidos, 12 sentidos, 21 sentidos. A questão é a relação si-mundo, o sentido, a percepção. Né? Então, é isso que está em jogo aqui. Os sentidos, da maneira como a antroposofia coloca, eles são divididos em 3 grupos de 4. Os volitivos, também conhecidos por outros nomes básicos, primários, que é o tato, o vital, o proprioceptivo e o equilíbrio. Os anímicos, que são os da mediação, os intermediários, também conhecidos assim, que é o térmico, o olfato, o paladar e a visão. E os cognitivos, também conhecidos como superiores ou espirituais, audição, linguagem, pensamento e eu alheio. Eles têm uma ordem, é toda uma teoria, né, gente? A gente vai pincelar aqui, porque eu quero mostrar um pequeno aspecto muito importante para nós dessa imensa teoria. Então, eu vou trazer 2 sentidos, vou usar aqui um outro autor, que é o Joseph Davia e a Ari, né, que ele tem essa teoria, e ele traz uns versinhos, para definir 2 desses sentidos que a gente vai atuar aqui mais diretamente. Então, o sentido do movimento próprio, que também é chamado de proprioceptivo ou sinestésico, através desse sentido, percebemos a posição e os movimentos ativos e passivos do corpo e de cada uma de suas partes. E aí eu quero trazer um verso que esse autor trouxe para aquecer a sua definição. Quero dançar a alegria ou a tristeza. Meu amigo, antes de tudo, lhe convido para a dança. Vamos caminhar na chuva, passada a tempestade,
do silêncio da calmaria e chegando ao aconchego. Ei, diz ele, vamos brincar. Então, agora o sentido da linguagem. No sentido da linguagem, também chamado de sentido verbal, o sentido da palavra, através do sentido da linguagem, percebemos os significados dos sons da fala, na expressão do pensamento humano. Não é a audição onde a gente percebe, né, a sonoridade, mas o significado dessa sonoridade. Então, diz o verso do nosso autor: busca o seu gesto. Interessante. Ele, no sentido da linguagem, para que ele aponta? Para o movimento. Isso é interessante, né? Porque os sensos comuns sempre falam, eu mesmo estou aqui, né? Falar com as mãos. Tem uma ligação entre o gestual e a linguagem, que ela é muito importante. É nisso que a gente está apostando aqui. Diz o autor, busca o seu gesto. Revela-me tua palavra essencial. Quero dançar com você a alegria e a tempestade, unindo o nosso movimento à dança eterna. É lindo, né? Agora, quero falar dessa metamorfose. Na teoria dos 12 sentidos, há a teoria da metamorfose. Quando a gente chama, por exemplo, a gente vai pegar o proprioceptivo e o da linguagem. É o que diz aqui a nossa ementa. Então, quando a gente chama de sentido primário, que são esses sentidos que vão ser a base, né, para uma cognição, uma questão mais secundária, né? Então, assim, o proprioceptivo, esse sentido do movimento próprio, quando o desenvolvimento do ser humano, ele se transforma, ele ajuda ao amadurecimento do sentido da linguagem. E olha que interessante para o pessoal da fono. Passando por onde, gente? Pelo paladar. É lindo isso, né? Eu não posso aprofundar a questão da fonoaudiologia, mas como usuária da fonoaudiologia para o meu filho, muitos exercícios de paladar foram feitos, né, com ele para fazer os exercícios de fono. Então, olha como essa teoria, por isso que eu convite vocês a se aprofundar nisso, pode ser um dispositivo interessante para produção de pensamentos clínicos. Então, olha, o proprioceptivo se transforma no sentido da linguagem. O próprio, não que se transforme, ele ajuda o desenvolvimento do sentido da linguagem na teoria dos sentidos. Eu não quero aprofundar muito, porque o nosso tempo é curtinho aqui. Mas eu quero fazer um convite. Então, a minha tese é essa. A minha tese é que, a partir da relação de metamorfose entre o sentido do movimento próprio e o sentido da linguagem, é possível, sim, usar as artes manuais como um dispositivo na clínica fonoaudiológica transdisciplinar. E o que é mais lindo é que o sentido proprioceptivo, segundo o outro autor que a gente vai trazer aqui, o sentido proprioceptivo, ele pode ser desenvolvido, aqui é como o da linguagem, sempre, né? E olha que bonito que ele faz sobre essa questão da relação entre um sentido e outro. Conhecemos o sentido do movimento com sua dupla qualidade e seu significado. Ele está falando aqui, esse autor é o Carl Koenig, né? Está nas referências, eu vou trazer. E ele diz assim, esse sentido não serve apenas à percepção dos movimentos executados pelo próprio corpo, mas ele também proporciona à alma a vivência das tendências de movimentos e de forma que atuem no ambiente
Isso faz, importante, com que esse sentido se ligue a outros, proporcionando-lhe experiências que permitam captar o mundo circundante de uma maneira nítida e real. Então, tudo a ver com a questão da linguagem, né? Tudo a ver com essa relação que se dá entre os sentidos. Então, as nossas referências, como eu já trouxe, o Rudolf Steiner, os 12 sentidos e os 7 processos vitais, essa apostila muito interessante do Carl Koenen, os 12 sentidos e a experiência corporal. Ele vai tratar mais diretamente dos 4 sentidos básicos, volitivos. Depois, o organismo sensório, sua perda e seu cultivo, do Willy Epley. E ele fala, inclusive, da importância dos sentidos para o cultivo a importância da teoria para o cultivo do equilíbrio, né, da percepção. E, por fim, os 12 sentidos e a metamorfa da psique, que é do José Davi Yaari. Muito bem. Foi só um índice. Eu quero agora convidar vocês para a gente se encontrar ainda mais. Então, você me encontra muito facilmente pelo WhatsApp, nas redes, ninaveiga@ninaveiga.com.br é o meu e-mail, www.ninaveiga.com.br é o meu site, mas a gente também tem a pós-graduação Artes Manuais para Terapias, a gente tem um canal no YouTube onde você encontra uma gama enorme de aulas, encontros, congressos que você pode acessar. A gente tem o site das Artes Manuais, onde tem blog, que é o www.artesmanuais.arte.br, e temos o site do Ativismo Delicado, onde a gente tem grupos de estudos, que é o ativismodelicado.arte.br. Os sites estão todos interligados, você entrando entra em todos. Você nos encontra também no Instagram. E eu estou aqui, disponível, de olho nos comentários para a gente trocar mais. Foi uma alegria estar aqui com vocês nesse encontro. Oxalá a vida nos aproxime ainda mais.